Vamos à meditação da noite. Convido vocês a abrirem Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 21 e 22. Amém? Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a cortura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, e vamos clamar agora a Deus, pedindo a bênção do Todo-Poderoso sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Querido Deus, nessa noite eu quero te pedir, Senhor, a tua bênção sobre a nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e nessa igreja. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre todos aqueles que clamam o teu nome, que acreditam na tua palavra, que buscam a tua face e que se dobram diante de ti, clamando a tua presença e a tua misericórdia e o teu perdão. Nessa noite nós nos humilhamos diante da tua presença, diante do teu grandioso nome, e pedimos: tenha misericórdia de nós. Perdoe-nos, ó Deus, porque muitas vezes somos, como o profeta Isaías disse, habitamos no meio de pessoas que erram e erramos, e vivemos entre elas e cometemos erros também. Somos falhos e precisamos da tua misericórdia. E nessa noite eu me humilho juntamente com a tua igreja diante da tua presença e te peço que o Senhor possa, sim, do teu alto e sublime céu, trazer respostas a nós, na semelhança do que tu fizestes com Isaías, quando o Senhor pediu com que um anjo pegasse uma brasa viva com uma tenaz do teu altar e tocasse nos lábios de Isaías. Faça isso comigo, e não somente nos meus lábios, mas na minha mente, para que tudo que eu falar e discorrer a respeito de ti sejam agradáveis a ti, e não somente sobre mim, mas sobre essa igreja local e sobre todos aqueles que me ouvem, para que realmente, Senhor, possamos entender os teus propósitos, cumprir a tua palavra, acreditar no Senhor, depender de ti, viver para te adorar e cumprir a tua vontade aqui na terra e para sempre nos céus. É no nome de Jesus que eu te peço: toca-nos, envolve-nos e abençoa-nos, e usa a minha vida e usa a nossa igreja para o projeto redentivo que tu tens para essa terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Na minha primeira mensagem, eu falei sobre hábitos e escolhas. Trabalhei sobre uma definição de insanidade e de mudanças que precisamos ter, mudanças internas e externas. Na minha segunda mensagem, eu falei sobre a mesma porção e abordei o aspecto do desperdício, porque o texto deixa claro que ninguém que é discípulo de Jesus faz aquelas coisas erradas. E quando nós queremos prosperar e queremos novas conquistas e novas vitórias, com o desperdício, não conseguiremos então assim viver uma vida feliz e abundante. Falei sobre combinações erradas que cometemos, que geram desperdícios,
e muitas ausências de vitórias e de prosperidade que vem sobre nós. Hoje, de uma forma, eu diria, um pouco mais detalhada e direcionada, eu gostaria de falar nessa nossa terceira mensagem, e eu gostaria de abordar esse texto e aplicar essa parábola, dando uma nova perspectiva. Eu gostaria de falar sobre a questão de propósitos e trabalho. Propósitos e trabalho. Porque o tema da minha mensagem é uma nova conquista, ou novas conquistas, novas vitórias. O desejo de Deus é que vivamos conquistando, não simplesmente para que nos deleitemos numa conquista fútil e tola de alguém que conseguiu algo e se sente melhor do que o outro. A conquista cristã é diferente. Ela é uma conquista altruísta. Eu conquisto para me tornar mais feliz, para gerar outros felizes. Eu conquisto para que aqueles que não conquistam possam desfrutar da minha conquista. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus é o maior exemplo de conquista. Ele conquistou uma nova vida na vida dele próprio, para que pudéssemos ter uma nova vida na nossa existência. Ele conquistou a restauração de toda a humanidade, não porque ele precisava disso, mas para que ele pudesse gerar a salvação e a libertação de qualquer alma que fosse existir ou que já tivesse existido e crescimento. A conquista do cristão é diferente da conquista do mundo. A vitória do cristão é diferente da vitória do mundo. Muitas vezes uma pessoa mundana, ela conquista algo e ela fala: eu sou melhor do que vocês. Mas o cristão verdadeiro, ele conquista algo e ele diz: eu vou te ajudar a conquistar também. Eu conquistei algo e eu vou contribuir, participar e te incluir na minha vida, da minha conquista. Porque essa minha conquista não é só para mim, é para nós. E os caminhos pelo qual eu consegui, eu vou revelar o segredo. No mercado de trabalho é muito curioso, porque quando alguém descobre uma fórmula nova, ela esconde, porque ela diz: eu não posso compartilhar. Mas o cristianismo não. O verdadeiro cristianismo é aquele que de repente descobre uma forma nova de viver feliz e fala: eu quero compartilhar com você. Por quê? Porque tudo que vem de Deus sempre nos acrescenta, jamais nos completa e jamais nos falta, porque eu posso compartilhar e abençoar outro que jamais faltará em mim. Então, nessa terceira mensagem, eu quero abordar a questão de um novo propósito e de muito trabalho. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos vivido conquistas e vitórias porque nós não temos um propósito que vem de Deus, que norteia a nossa vida. Nós não temos uma missão muito clara e definida, e nós vamos vivendo em função dos nossos antigos conceitos, das nossas antigas ideias, das nossas antigas filosofias de vida, da nossa maneira antiga de pensar, e por isso vamos vivendo uma vida, eu diria, enfadonha, falida, cansada, e isso vai nos saturando. E Jesus, Ele tem para mim e para você algo lindo nessa noite. Ele tem para mim e para você algo especial, porque Ele te fez, Ele te gerou para que você conquiste tudo o que Deus tem para você. Você não nasceu por acaso. Você não foi jogado aqui nesse planeta, como dizem a filosofia deísta, que diz que existe um ser supremo, que cria um mundo e deixa esse mundo ao cuidado deles próprios. Esse conceito deísta não é o nosso conceito. Deus não te criou e não te jogou no planeta Terra e falou: se vira. Não. Deus te criou com propósito. Ele te deu ferramentas maravilhosas.
E Ele tem uma obra exclusiva para mim e para você. E enquanto vivermos e buscarmos nele, Deus sempre terá algo novo, algo lindo, maravilhoso a revelar para nós e nos usar para a glória do nome dele. Amém? Amém. Novas conquistas, novas vitórias, mas precisamos ajustar a nossa vida não com os nossos propósitos, mas com os propósitos dele. E não com a nossa metodologia, mas com a metodologia dele. Amém? Amém. Essa semana, eu ouvindo um grande homem do mundo empresarial, Paulo Leme, ele falou uma coisa muito interessante. Porque ele é um senhor que ainda continua produzindo e ganhando milhares e milhares de dólares em vários continentes. Ele é um fenômeno empresarial, executivo, banqueiro. Onde ele põe a mão, alguns dizem que ele tem um toque de Midas, vira ouro. Mas enquanto ele palestrava para vários grupos de pessoas, ele falava algumas coisas muito simples, porque muitas vezes nós achamos que ao nos tornarmos crentes, tudo vai mudar. Isso é uma máxima, é uma verdade, desde que a nossa vida se ajuste aos critérios de Deus, à maneira de Deus, realmente como Deus quer. Muitas pessoas acham que ao se tornar crente, não precisam fazer mais nada, que agora tudo que virá sobre a vida dela, sobre a família dela, sobre os filhos dele ou dela, vai depender única e exclusivamente de Deus, e que você e eu não vamos precisar fazer mais nada. Isso não é verdade. A própria Bíblia vai falar o que? Vigie e ore. A própria Bíblia vai falar trabalhe, dedique-se. A própria Bíblia vai falar assim que Deus, Ele não tem prazer na vida daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A própria Bíblia vai deixar claro que nós temos uma responsabilidade e que não podemos pegar os talentos de Deus. Talento, entenda-se como algo precioso que vem de Deus. O talento era algo valiosíssimo nos dias bíblicos, e a Bíblia diz que o talento ou o dom vem do Espírito Santo. Logo Deus te dá algo que é precioso, que vem dos céus, e a Bíblia diz: nós não podemos enterrá-lo na terra, que nós devemos trabalhar e trabalhar e trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem enquanto muitos dormem, e que não podemos fazer nada. Logo a Bíblia deixa claro que há um novo propósito, há uma nova performance, há um novo estilo que tem que se coadunar com a nossa vida, senão o novo não vai acontecer. Vai acontecer aquilo que a gente acabou de ler: o vinho novo num odre velho se romperá e se derramará. Ah, pastor, então é em cima disso. A minha mensagem hoje é trabalhando na temática do quê? De que nós precisamos ter uma vida, uma nova espiritualidade que se adeque com os novos odres de Deus. Uma nova espiritualidade que se adeque com as novas roupas de Deus. E precisamos deixar as coisas velhas para trás, porque senão o novo se rasgará ou se derramará. Amém, igreja? Eu sei que o Espírito Santo de Deus está te dando compreensão e falará nitidamente com cada um na medida daquilo que você precisa. Mas como eu falava sobre Paulo Leme, olha só que coisa fantástica, ele estava dando ali algumas dicas para novos empreendedores. Ele dizia assim, que um dos sócios dele dizia assim que, por exemplo, olha só que interessante, coisa simples. Eles têm uma política bem simples e bem objetiva nas empresas em que ele monta, que é cortar gastos. E um dos diretores
dele, dos sócios dele, diz assim, que gastos são como unhas, toda semana tem que ser cortado. Uma nova perspectiva. Eles só compram uma empresa quando eles colocam o time deles naquela empresa, porque eles querem colocar o padrão deles naquele lugar, mesmo nos Estados Unidos. Por quê? Porque é algo novo para um odre novo. Interessante, né? E que para ele, goleiros são tão valiosos quanto os atacantes. Quantas vezes na nossa vida a gente faz e monta projetos assim? Eu tenho muitos atacantes, eu tenho muitas ideias, mas nós não tomamos conta da retaguarda da nossa vida. Ou seja, a cozinha está bagunçada, a garagem, o carro está acelerado, mas não vai chegar a lugar nenhum, porque vai chegar uma hora que está tudo desandado. Tudo tem uma ordem, tudo tem um propósito. Sempre, amados, lembrem disso, onde há um erro, guarde essa máxima, é porque ali está tendo algum tipo de omissão. Se nós cometermos algum erro, de alguma forma, de alguma natureza, se a nossa vida espiritual, familiar, relacional, profissional, estudantil, se nós estamos batendo na trave, se estamos tendo erros, não estamos tendo progresso, é porque há uma omissão. Na hora que a gente enxerga essa omissão, a gente não passa mais a ter erro e começamos a ter acertos, e é impossível não vivermos uma vida de vitória com acertos. Amém, igreja? Amém. Mas avaliar isso, examinar, prescrutar, discernir, é muito difícil. Mas você tem o Espírito Santo de Deus para te ajudar na sua reflexão e na minha. Amém, queridos? Uma outra coisa muito interessante que Paulo Leme, ele aprendeu desde cedo na vida de executivo dele. Ele disse o seguinte, que o sucesso dele veio desde os dias em que ele era um garoto que praticava esporte. E ele aprendeu que por meio do esporte, olha que interessante, por meio do esporte ele notou algo singular, que bons resultados na nossa vida implicam de grandes esforços. Bons resultados ou excelentes resultados não acontecem por acaso em nenhuma área da nossa vida. Pegue os melhores músicos do mundo, eles treinam as escalas muitas vezes 4 horas por dia, 6 horas por dia. Os grandes pintores dedicam tempo às pinceladas, aos projetos durante muitas horas. Os grandes atletas das Olimpíadas, eles treinam sistematicamente 4 anos, 8 horas por dia, inclusive aos finais de semana, para atingir um recorde, ou quem sabe ganhar uma medalha. Grandes resultados na nossa vida estão associados a muito sacrifício, a muita dedicação. E para eu ilustrar a vida espiritual, lembre-se, o nosso Senhor e Salvador Jesus, que dedicou-se ao extremo de si, que sofreu durante os últimos dias da sua vida, foi humilhado, foi chicoteado, foi cuspido, foi pendurado numa cruz, mas ganhou a maior vitória de todas as vitórias que qualquer um pode conquistar. Amém? Se Jesus, o nosso modelo para atingir a salvação das nossas almas e nos conquistar, teve que se sacrificar muito, porque eu e você faremos grandes coisas e teremos grandes vitórias simplesmente sem sacrifício. É utopia. Amém, igreja? Amém. Vocês entendem? Porque hoje eu quero trabalhar em cima de propósitos e de trabalhos. Ficou claro? Porque uma nova espiritualidade eu desejo. Ontem celebramos meus 19 anos de ordenação, meus 21 anos quase cuidando dessa igreja, mas eu tenho certeza que Deus tem algo novo para mim logo amanhã, hoje, depois da manhã, daqui, nos próximos anos. Mas eu tenho certeza que eu desfrutarei de tudo isso
me empenhando e dando o meu melhor, em nome de Jesus. Amém. Muitos olham e dizem assim: pastor, é muito difícil ser pastor. Sim, é muito difícil, mas é tão difícil ser pastor e é tão difícil se manter pastor. Então o grande desafio, ele vai se adequando. E quando eu ouço um grande pastor, que é um grande modelo de uma mega igreja, por exemplo, e eu ouço que pessoas mais jovens perguntam assim: e aí, foi fácil? Ele diz: não foi fácil, tive muito trabalho, muito sacrifício. E agora? E agora está sendo muito mais difícil, porque para se manter e continuar crescendo, eu preciso de ter muito mais dedicação, muito mais trabalho. Amém, queridos? Não pense vocês que vai ser desassociado. A nossa vida sempre vai ser assim. Eu quero novas conquistas, novas vitórias. E você? Amém. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai te ensinar. Deus vai ajustar a sua vida. Mas esteja sensível a isso. Deixem coisas velhas, práticas velhas, hábitos velhos, ordens velhos, que não te dão vitórias. Enquanto o Senhor ministra aos nossos corações, vai dizendo: sai daqui, porque eu quero algo novo da parte de Deus. Amém? Diga para o irmão que está do outro lado: olha, você vai ter novas conquistas, novas vitórias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai ter novas conquistas, novas vitórias, meu irmão. Porque é impossível que Deus não faça algo novo se nós não nos ajustarmos como Ele deseja. Mas deixa eu explicar alguma coisa aqui para vocês. O que é novo, né? Porque muitas vezes a gente pode até: pastor, vinho novo, né? Vinho novo, pano novo. Mas eu gostaria de abordar aqui principalmente a questão do vinho novo. Eu queria colocar e aplicar aqui como Jesus sendo o vinho novo, algo sempre vindo de Deus para as nossas vidas. A Bíblia vai falar que, na semelhança de um cálice, a igreja ela se reúne para celebrar a ceia. Mas Jesus mesmo trabalhou muito essa metáfora do vinho, dizendo: bebam dele todos. Eu deixo isso como símbolo da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de todos vocês. O vinho remete ao sangue, o sangue remete à nova conquista, que remete a Jesus Cristo, a obra salvífica e libertadora. Então, o vinho novo, eu queria aplicá-lo como Jesus. Quando eu olho para a história, quando eu olho para a humanidade e penso: meu Deus, estamos em maio de 2016, quantos séculos ainda virão para frente? Quantos já passaram? O que terá daqui a 50 anos? Será que até lá Jesus já terá voltado? Será que ainda a igreja vai ficar sobre essa terra durante mais 500 anos? Nós são incógnitas, acreditamos que não, mas pode ser que sim. Já se passaram 2000 anos. Os apóstolos achavam que a volta de Jesus era logo ali, e já se passaram 2000 anos. Logo, pode passar mais 1000 anos. Aí eu te pergunto: será que daqui a 5 anos Jesus tem algo novo para essas pessoas? Tem ou não tem? Amém. Ele tinha 5 anos atrás, Ele tem hoje para nós. E daqui a 50 anos, sem existir vida nessa terra, se Jesus não tiver voltado, e aí? Será que daqui a 50 anos Jesus tem algo novo? E daqui a 100? E daqui a 500 anos? Porque a cada novo amanhecer, Deus tem algo novo para cada um de nós. É um vinho novo, é algo novo. A cada momento em que clamamos, Ele tem. Então, o que seria esse novo de Deus? O novo de Deus é a palavra de Deus que se renova a cada manhã. É a palavra de Deus que é viva e eficaz sobre nós. O que é o novo de Deus? É a presença de Deus. Enquanto louvávamos aqui, nos sentíamos envolvidos. Eu ouvia pessoas clamando ao Senhor,
com a voz embargada, alguns chorando. Foi algo maravilhoso no nosso momento de louvor. A presença de Deus sempre será algo novo às nossas vidas. O que mais é algo novo que vem de Deus? As promessas de Deus. As promessas. Deus prometeu que sobre você repousaria uma bênção, a sua casa seria feliz, a sua esposa seria uma bênção, seus filhos seriam como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa, e tudo que você fizesse seria bom e abençoado e iria bem. É promessa. Mas pastor, eu fiquei desempregado essa semana. A promessa de Deus sempre será nova na sua vida e na sua família, até no leito da enfermidade. Meu filho, pastor, está nas drogas, está preso. Algo novo de Deus da parte do Senhor sobre a tua vida. Mais cedo ou mais tarde o seu filho se converterá, mesmo quem sabe numa cadeia ou num leito de enfermidade. Por quê? Porque as promessas de Deus sempre são novas sobre a nossa vida. E o povo de Deus? O povo de Deus só envelhece no físico, porque Deus sempre derrama algo novo. Mesmo em igrejas velhas, Deus derrama algo novo. Por quê? Porque é o povo de Deus, lavado, remido no sangue do Cordeiro. E o que seria velho? Eu poderia colocar muito mais coisas que seriam novos, ou que representam coisas novas. Em resumo, tudo o que vem de Deus, tudo que vem do Espírito Santo de Deus, tudo que vem da Palavra de Deus é algo novo da parte de Deus para cada um, para cada geração, enquanto vivermos. Amém. Sim. E o que seria o algo velho? Algo velho são as nossas tradições religiosas que nos afastam de Deus. São os nossos dogmas, são os nossos legalismos, os nossos rituais frios e enfadonhos, a nossa religiosidade barata. Tudo isso é algo velho, é odre velho. Se a gente não se ajusta ao novo, rompe-se, e tudo que é novo é derramado. Pode ver, um crente que se acostuma com o cristianismo, mas que não vive com Cristo, ele está pegando Cristo que é novo e pondo no odre que é velho. Ou seja, numa placa, numa igreja, numa denominação. Nós podemos ter rituais cristãos sem sermos cristãos. Nós podemos viver dentro da igreja de Cristo e estarmos longe de Cristo. Podemos. Porque é fácil vir à igreja, é fácil cantarmos, é fácil vivermos uma aparência, ou seja, ritos, práticas vazias, práticas poucas, relacionamentos e hábitos incrustados no passado, filosofias de vida que nós não nos desprendemos. É algo velho. Quantos são aqueles que dizem, não, a Bíblia diz assim, mas eu não penso assim? É algo velho, é algo antiquado. O novo de Deus não se coadunará com esse velho. Por mais sábio que você seja, eu não estou dizendo aqui, irmão, presta atenção no que eu vou dizer, que você não pode ter dúvida. Não. Pastor, o senhor tem dúvida de alguma coisa? Muitas vezes, mas muitas vezes. Muitas vezes eu tive dúvida de muita coisa com relação às coisas de Deus, com relação ao povo de Deus, e tudo isso eu apresento diante de Deus, com um coração sincero. Eu digo, Senhor, essa questão para mim aqui está muito difícil de entender. Senhor, eu não acredito como isso pode estar acontecendo. Por favor, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Por quê? Porque eu sei que se eu continuar com o meu raciocínio, por mais brilhante que ele seja, eu posso me desviar dos caminhos do Senhor, eu posso me tornar um odre velho. E quando vier o novo de Deus, ele não vai se ajustar, e na hora que eu precisar, ele vai se quebrar e
e vai derramar aquilo que é precioso. Amém, queridos? Só dar um pequeno exemplo disso para vocês. Nos dias de Jesus, os judeus eles estavam vivendo uma vida tão religiosa, que eles tinham passos no sábado. Nos textos que antecedem essa passagem, a gente vai ver muito disso. Jesus realiza alguns milagres, faz algumas curas, etc e tal, e de repente eles questionam Jesus, porque Jesus está fazendo isso no sábado. Não pode curar ninguém no sábado. O sábado, ou seja, o termo não fazer nada, aplica até impedir Deus de agir. Deus não pode fazer um milagre porque é sábado. E aí Jesus então vai até eles e os repreende, mostrando: opa, está alguém aqui que é maior do que o sábado. Vocês guardam rito pelo rito. Eu quero ensinar que a minha vida está acima do sábado. Os meus milagres estão acima de dias. E que as pessoas são importantes muito mais do que tradições outras. Quantas são as vezes que nós nos acostumamos com o embrulho da fé, com o embrulho religioso, com o embrulho protestante, com o embrulho, e nos esquecemos o principal, que é o presente. Embrulho é embrulho, gente. Embrulho é embrulho. Para cada geração há um embrulho. Para cada geração houve um costume. Por exemplo, há 100 anos atrás, era típico que a forma de adorar a Deus é diferente da nossa forma. E daqui a 50 anos ou 100 anos, vão adorar de outra forma. Por quê? Porque são embrulhos, são liturgias. Só para vocês terem uma ideia, havia igrejas, algumas décadas atrás, que quando colocaram a bateria, eles falaram que era do diabo. E guitarra é Satanás. Porque onde já se viu cantar para Deus com um instrumento que faz rock and roll? Você dá risada, mas é de rir. Mas se você fosse daquela igreja, talvez você ficasse com dúvida. Por quê? Porque havia um costume, havia uma prática, havia um conceito. E quando vem o novo de Deus, a gente tem que estar aberto para coisas novas em nome de Jesus. O novo de Deus sempre precisa de odres novos. Eu falei que o vinho é Jesus, e os odres eu quero aplicar como você e eu. Você e eu somos os odres de Deus, e precisamos de coisas novas, de ideias novas, projetos novos, um propósito novo para muito trabalho, para que assim a gente se adeque e veja o nome do Senhor se glorificando, e a gente possa ser útil para muitas pessoas em nome de Jesus. Pode ver, tudo que Deus fez sempre foi assim. Na vida de João Batista, um novo profeta, preparando um novo caminho. Com o próprio Jesus, uma nova mensagem, as boas novas de Deus, o Evangelho. E com os apóstolos, uma nova mensagem. E com os discípulos de Jesus, uma nova esperança. Sempre Deus tem algo novo para as nossas vidas em nome de Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Como vai o odre da sua vida? Você tem sido algo novo para Deus? Ou você quer algo novo de Deus vivendo na velha vida do passado? Com as velhas práticas do passado, com os velhos hábitos do passado, com as velhas manias do passado, com as mesmas crendices do passado. Querido irmão, nessa noite, em nome de Jesus, receba do Senhor a disposição na sua alma de dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz algo de novo na minha vida, Senhor. Faz algo de novo na minha vida, meu Pai. Sacode a minha estrutura, Senhor. Está aqui diante de vocês alguém que sempre pergunta: Senhor, irmãos, digo isso diante de Deus, sempre digo: Senhor, o que eu preciso mudar, Senhor? O que eu preciso me ajustar, Senhor? Aonde o Senhor espera de mim que eu mude? Tem algumas coisas que a gente dá cabeçada porque a gente é burrinho mesmo. Temos a mão palmatória. E não é tão difícil mudarmos em algumas coisas. Em algumas outras
mas aí são áreas que a gente precisa de um milagre de Deus. São áreas que a gente precisa de uma intervenção dos céus. Seja elas quais forem essas áreas, nessa hora eu quero te dizer, você está realmente disposto a se transformar num homem novo para o Senhor? Responda no seu coração. Eu tenho certeza que na hora que você consentir e disser no seu coração, sim, Senhor, eu preciso na minha vida de algo novo, eu preciso me tornar um odre novo, porque eu quero que o teu vinho novo seja derramado dentro de mim, e que junto a mim, contigo, nós possamos juntos sermos conservados nessa interação da maturidade. Notem, irmãos, quando o odre ele é novo e o vinho é novo, não há desperdício. A preservação, a prosperidade, a abundância. Aí você diz, mas qual é o fim disso? O fim disso é o aprimoramento, é a perfeição. Vocês todos já ouviram que um bom vinho, quanto mais o tempo o conserva, melhor ele fica. Querendo Deus, na minha quarta mensagem, eu vou usar a mesma passagem para usar uma palavra de Jesus, onde ele diz que o vinho velho é melhor. O vinho velho é melhor. Se prepara para isso. Mas hoje eu não quero chegar ainda lá, não quero queimar a etapa. Eu quero te refletir sobre isso. Somente nos tornando algo novo, podemos receber o vinho novo, para que a gente, no projeto de Deus, seja aprimorado e aperfeiçoado. Irmãos, Hebreus diz que Jesus Cristo foi aperfeiçoado no sofrimento. Olha que coisa fantástica. Deus já era perfeito, Jesus já era perfeito, mas a Bíblia vai falar que por meio do sofrimento, lá em Hebreus, Jesus foi aperfeiçoado. Que loucura! O que já é excelente e extraordinário se torna muito mais excelente, muito mais extraordinário. Por quê? Na semelhança desse vinho, Deus não precisava de mim nem de você para nada. Esses dias eu falava para um adolescente, enquanto nós conversávamos, e de repente ele citava sobre alguns prazeres da vida, e eu sei que os adolescentes ficam muito mais abusados sobre isso. É óbvio, os seus próprios hormônios estão ali na flor da pele, a sua mente recebendo novas informações e tudo em ebulição. E de repente as tentações se tornam muito mais apetitosas para um adolescente do que para um adulto. Isso não quer dizer que um adulto, um velho, não tenha. Claro que tem, isso faz parte da vida. Mas é diferente, é uma fase nova. Ele sai da infância e agora entra para esse mundo pervertido, que seduz, e digamos, com honestidade, seduz muito. Se não seduzisse, a gente não pecaria. Por outro lado, eu falava com ele sobre os apetites, os prazeres, e falava, aconselhando, e fiz a seguinte pergunta: por que Deus nos proíbe do pecado? Por que Deus, ele fala não ao pecado? A mensagem que o mundo passa é que Deus está nos roubando os prazeres bons da vida. Mas Deus, irmãos, ele não precisava de nada. Se a gente se enfiasse com os pés, as mãos no pecado, ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ele não precisa de mim, de você. Ele não precisa nem dos anjos, muito menos dos querubins e serafins. Ele se autoexiste. Ele continua sendo bom, poderoso, supremo. E por que ele nos adverte ao erro? Porque ele chega a ser alguém até dramático, dizendo que ele se entristece quando pecamos? Porque ele quer nos poupar de sofrermos. O pecado não fere Deus, fere a nós próprios. Quando trocamos pés pelas mãos, acabamos com a nossa própria vida. E como ele é um Deus amoroso, ele nos vê sofrer, ele sofre conosco por compaixão. Mas ele continua sendo Deus. Mas, olha só, Deus não precisava de mim nem de você, mas ele nos revela aqui nessa parábola
Eu quero habitar dentro de você. Mas para eu habitar, e para você expandir, e para que você preserve aquilo que eu estou sendo derramado sobre você, que eu estou dando para você, eu preciso, a única e exclusiva coisa que você seja um vaso novo. Aleluia. Oh, irmãos, que palavra. Ele não está pedindo muita coisa. Ele não está te pedindo nada que você não possa dar. Somente um novo propósito. E eu acrescento com muito trabalho. Porque no momento em que esse óleo, esse barril de carvalho é novinho, está sendo consagrado e dedicado a Deus, e vem o vinho novo, o vinho, ele continua ainda em expansão, por isso que se incha, se encolhe no processo do amadurecimento. E quando ambos são novos, um toma proveito do outro, um faz com que o outro se torne melhor, o odre se torna melhor e o vinho mais saboroso. Olha como Deus é na nossa vida, irmãos. Por que Ele quer que você dedique algo novo para Deus? Porque quando é algo velho, é como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, qual é a sua dessa? Só está o bagaço? Recebe esse meu bagaço. Deus, irmãos, Ele é exclusivo. Nessa noite Ele está pedindo: me dê um novo coração, um novo propósito, um novo ideal, uma nova espiritualidade, novos desafios, algo novo. Você pode dar algo para Deus, você pode refazer uma nova aliança. Com tudo isso, só você desfrutará das bênçãos e da maravilha de Deus. Quem sabe Deus nessa noite quer dar para você um novo projeto. Um novo projeto. O medo tem te atrapalhado. O medo tem te jogado de lado. Nessa noite receba esse desafio da parte do Senhor sobre a tua vida. Como igreja local, nós não podemos fazer as mesmas coisas velhas do passado e esperarmos que o novo de Deus venha sobre nós. Não, vai se romper. Até como igreja local aqui, Deus está falando para nós, para a liderança: eu quero algo novo de vocês. Porque só com um corpo local novo, a gente vai expandir e vai glorificar o nome do Senhor, e vamos ser úteis para muitas pessoas em nome de Jesus. Quero concluir dizendo: você tem buscado algo novo da parte de Deus? Ou você só quer coisas velhas do passado? Talvez os seus olhos estão olhando para as coisas erradas. Você está pedindo uma velha casa, um velho carro. Não digo velho no sentido assim, você está olhando para coisas passageiras, filho. Não estou dizendo que isso não seja importante, não. Peça, quem sabe para você isso. Mas alguns esperam tanto só nessa vida, e de repente Deus está querendo dizer: olha para mim, eu tenho algo mais importante na tua vida, na tua família, do que acumular coisas. Eu tenho um tesouro eterno para te dar. Mas você está olhando só para as coisas velhas. Nessa noite eu quero te perguntar: você tem buscado algo novo da parte de Deus? Algo especial? Ou você fica simplesmente pensando em ganhar mais uns troquinhos? Esses troquinhos, eu tenho uma péssima notícia: a ferrugem e a traça vai cobrir, irmão. Mas quem sabe você dizendo: Espírito Santo, eu preciso ser um vaso nas tuas mãos. Espírito Santo, eu preciso ser um profeta nas tuas mãos. Espírito Santo, eu preciso ser um evangelista onde os meus pés se tornem formosos. Espírito Santo, eu preciso ser uma luz. Sim, essa é para Deus. Deixe os conceitos e os propósitos
tudo xarope e bitolado. Eis aqui o pastor. Deus é Deus. Eu falava para Deus nas minhas rezas: Deus, eu quero te seguir, mas não me deixa ser como os espíritas que invocam espíritos que não são teus. Eu sempre fui leitor da Bíblia, irmãos. Eu sempre soube que o único espírito que pode habitar em nós foi o Espírito Santo de Deus que nos criou, e nada mais. Então eu sempre soube disso. Então, eu sei que nas minhas andanças como errante, eu fui parar no centro de Macumba e ficava morrendo de medo. Porque eu falava: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu conhecia a Bíblia. E nas minhas orações e rezas eu dizia: Senhor, eu não quero ser um budista, com todo respeito a qualquer religião, porque eles não creem na tua palavra. Jesus é só mais um grande ser iluminado. Uma filosofia de vida, de tradição, de família, de sabedoria muito bonita, mas de desprezar a palavra do Eterno. E eu dizia: eu não quero ser crente, que é tudo bitolado, mas prepara um lugar para te adorar. Olha aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Deus preparou, me tornei um cristão, me tornei um discípulo de Jesus. Glória a Deus. Mas quando eu me tornei um discípulo de Jesus, eu não falei: ah, tá bom, beleza, eu vou para a igreja e está muito bem, porque agora eu já vou para o céu. Eu sempre, irmãos, eu disse para Deus: Deus, o que tu queres para mim agora, esse ano, no meu emprego, na minha escola? O que tu queres para mim? Porque eu tenho certeza que Deus tem algo novo para a nossa vida. Porque eu e você não somos nada, mas somos vasos, instrumentos do Altíssimo. E Ele quer derramar esse vinho e esse azeite sobre muitos. E Ele só vai fazer isso quando Ele vê um vaso, um óleo que é novo. Você tem sido algo novo por parte do Senhor? Ou você continua fazendo as velhas coisas e quer que Deus te abençoe? Aí quando dá tudo errado, ao irmão do louvor, ao líder, ao pastor, não para. É algo novo de você. Busque algo dentro de você, mas vem cá, lembra do trabalho? Eu falei: propósito e no início do propósito e trabalho. Você tem que trabalhar com afinco por esse algo novo? Oh, filho, você nunca terá grandes resultados sem grande sacrifício. Deus já nos fez assim, faz parte do nosso DNA. O trabalho, irmãos. Olha a outra mensagem que o diabo pôs no nosso coração: que o trabalho é amaldiçoado. É mentira. Não, o trabalho é abençoado. O salmista disse que Deus trabalha até hoje, até agora. Trabalho é algo saudável, abençoado. Ele se tornou um ponto de enfado quando Adão peca. Sabe aquela canseira brava que dá no final do mês, no final do ano? Isso daí é fruto do pecado. Mas o trabalho é sagrado. Deus trabalha. E para você ter uma ideia, no futuro, na redenção eterna, nós iremos governar com Jesus para sempre. Ou seja, é muito trabalho para você e para mim. Que o céu é aquele lugar de anjinho tocando aqui, todo mundo dormindo numa nuvenzinha. Meu irmão, isso daí é pagão. O céu de Deus é dinâmico, é novo, aleluia. É diferente, é majestoso. Eu acredito, irmãos, que os anjos, isso é meu, tá? Está escrito na Bíblia. Mas eles apresentam sempre algo novo, até como hino para Deus. Quem sabe um instrumento novo, uma coreografia nova. Está pensando que eu sou um ser humano que tem criatividade? Tecnologia, por exemplo, é algo novo. Tinha 100 anos atrás? Não tinha tecnologia da forma que vemos eletrônica. Por quê? Porque nós temos essa capacidade e engenhosidade, porque isso está em nós pelo imagodei, pela imagem e semelhança de Deus. O ser humano sempre vai ser criativo, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus, mesmo no pecado. Agora, nem caíram os anjos, que não caíram. Estão achando que lá não tem tecnologia, não. Tá. Estão achando que lá não tem nada disso. Irmãos, o milagre é a grande evidência da maior tecnologia de todas.
Na realidade, a ciência é a linguagem pela qual Deus se comunica nessa terra conosco. E o milagre são as coisas que ainda nós não explicamos. O arrebatamento, por exemplo, de uma pessoa, como está na Bíblia, a gente não consegue explicar, mas a ciência hoje já tenta fazer, que é o teletransporte. Nenhuma novidade, está algo tão velho que Jesus fez. Entenderam? E aí eu te digo, irmãos, em nome de Jesus, você tem trabalhado com afinco sobre esse algo novo? Então nessa noite, em nome de Jesus, diga assim: Senhor, Tu és o oleiro, eu sou o vaso, quebra-me e faz de novo, em nome de Jesus. Espedaça, Jesus, espedaça cada capa da minha vida, Jesus, espedaça cada minuto da minha existência, cada propósito antigo, e faz de novo, e faz seu odre novo, e manda o Teu vinho novo sobre a minha vida em Teu nome, aleluia. Deixe as coisas velhas que te trazem males. Presta atenção nessa minha conclusão. Deixa as coisas velhas que te trazem males. Deixa. Pastor, o que é velho? Você sabe o que é velho. Cada um sabe o que te atrapalha, né, irmãos? Bom, até quando a gente era ímpio, a gente já sabia o que é certo e errado, não é? Olha lá o crente olhando para as pernas da mulher. Logo, a gente não era crente, já sabia que não podia. Certo ou errado? A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. Não precisamos nem ser crente. Ser crente só melhora. Deixe as coisas velhas que te trazem males. Não tenha pena ou dó daquilo que te faz sofrer. Porque aquilo que te faz sofrer, você não tem que olhar isso, arranca da tua vida. Pode ver, Deus só escreve uma nova história quando a gente dá um novo passo, uma nova entrega, ou a gente nasce de novo. Só assim. Quebra e faz de novo, Senhor. Esse é o desafio que eu deixo de Deus para a sua vida nessa noite. Quebra e faz de novo, Jesus. Jesus ouvinte, nós somos os homens. Vamos pedir nessa noite que Ele faça algo extraordinário na nossa existência. Aleluia. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. Glória a Deus. Feche os seus olhos agora e comece a pedir: Jesus, eu quero um novo propósito para a minha vida. Se você é coroso, preguiçoso, ou a palavra correta, moleira, peça a Deus, muda a minha vida, muda. Porque eu quero ser alguém valiosíssimo para Ti. Eu quero ser alguém que faça uma nova história, que realize uma nova conquista, que viva essa dimensão de novas vitórias e novas conquistas, mas com muito trabalho e com um propósito muito definido das Tuas mãos. Revela para mim, Jesus, revela. Comece a orar agora por você. E se você precisa de algo da parte de Deus nessa noite, eu te desafio: abandone os velhos conceitos, abandone os velhos pensamentos, abandone os velhos hábitos e diga para Deus: Senhor, faz de novo, Senhor. Eu desejo uma nova espiritualidade, eu desejo roupas novas e odres novos. E nessa noite eu quero dizer que Jesus vai te dar, porque Ele contempla o teu coração e o meu. Comece a orar pela tua vida. Eu chamo o ministério de louvor a tocar ali. Enquanto isso, vai orando e pedindo a Deus: Senhor, faz algo novo em nome de Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero
palavras conquistas. Então, lembre disso. Para que a gente possa viver um novo tempo, a gente tem que começar a procurar viver novas realidades. Eu tenho que me posicionar para coisas novas. Desejo um novo tempo. Se eu desejo um novo ar, muitas vezes a gente está sempre vivendo uma vida tão enfadonha que até parece que o ar que respiramos se tornou ruim. Se eu quero novos ares, eu tenho que me posicionar em novos ambientes. Talvez você diga assim: então pastor, eu preciso mudar de casa. Não. Novos ambientes aqui na sua mente, no seu coração. Porque possivelmente você não vai ter um outro pai, não vai ter uma outra mãe. Então você não pode abandonar a tua mulher e teu marido. São novos ares aqui dentro. Aqui dentro. Porque mesmo que você mude de endereço e não mude de um ambiente interno, você só vai trocar de problema. Só vai continuar da mesma forma. Se você quer um novo começo, um novo recomeço, você tem que se esforçar e buscar algo novo e se esquecer das coisas velhas do passado que engavetam, que a gente gosta de engavetar e de não se desprender. Se desprenda em nome de Jesus. Isso é fé. Se desprender de um passado que nos causa dor. Amém? Se essa palavra falou com você, eu quero que você feche seus olhos agora. Se você precisa de algo novo, se você precisa de ser algo novo, eu te desafio a você se levantar, colocar uma das suas mãos sobre o seu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu preciso se tornar uma roupa nova, num odre novo, num vaso novo. Vai orando, que eu quero orar agora por você. Não tenha vergonha, se coloque de pé, se Deus falou com você, e diga: Senhor, eu vou. Isso é ato de fé, é uma postura de fé, e eu tenho certeza que você vai sair daqui tocado e já transformado pela fé, em nome de Jesus.